Eu lembro que eu saí, estava perto de um terreno baldio, eu olhei para o céu, vinha um céu estrelado, azul escuro, e comecei a chorar desesperadamente. E eu falava: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Se for para viver assim, eu não quero viver. Isso não é vida. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei por que eu tô aqui. Me desculpa. Eu só quero que o senhor me ajude. Por favor. Mas, para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Aline, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Aqui é um espaço seguro onde eu e você, juntos, como pessoas, vamos aprender a crescer e evoluir corpo, mente e espírito por meio de Cristo Jesus. Em especial, no vídeo de hoje, com muito carinho, amor no coração e coragem dada por Deus, venho compartilhar com vocês o meu testemunho do meu processo de conversão a Deus. Então, para você que gosta desse tipo de conteúdo, já peço encarecidamente para deixar o seu curtir e te convido a fazer parte dessa comunidade de pessoas apaixonadas por Deus, se inscrevendo nesse botão abaixo. O Espírito Santo venha abrir os meus olhos, nos nossos ouvidos espirituais, venha colocar as tuas palavras sobre a minha boca, que esse testemunho serve de uma semente da palavra do Senhor sobre o seu coração, para que no momento oportuno, em nome do Senhor Jesus, esta palavra possa ser usada como arma, como armadura para combater qualquer flecha incendiada pelo inimigo. Em nome de Jesus, amém. Então vamos começar pelo começo. Para quem não sabe, eu nasci e fui criada na fé católica. A minha mãe foi o meu primeiro contato com o amor de Cristo Jesus. E eu permaneci nessa fé até os meus 18 para 19 anos de idade. A gente começa por essa parte da minha vida porque foi exatamente nesse tempo que começou a acontecer fatores importantíssimos para o meu processo de conversão. Na minha infância, até os meus 19 anos de idade, eu tinha um horror, pavor e ódio mortal por toda e qualquer pessoa que se denominava crente. Porque desde criança eu escutava que eu seria condenada ao inferno. Então imagina uma criança ouvir o tempo inteiro que você iria pelo inferno. E ver a sua mãe, a pessoa que você tanto ama, sofrer por essas palavras que muitas vezes não sabiam como ser ditas e faladas. Uma exortação que não era feita no amor e nem com correção, mas como condenação. Hoje, esse processo da minha infância me fez perceber como é importante saber como conversar com outras pessoas. E nada mais, nada menos do que orar pela conversão das outras pessoas, sem feri-las e causar ódio mortal ou aversão pela fé cristã. Outros fatores também que me fizeram até aversão às pessoas que eram denominadas crentes era o fato de que quando eu ia em certos denominados lugares, havia muitos gritos, muito barulho, e eu nunca fui uma pessoa que me dava muito bem com lugares assim. Então eu ficava assustada, inclusive eu acordava no meio da noite desesperada, chorando. Quantas e quantas vezes eu falava pra minha mãe: mas estou queimando no fogo do inferno. Gente, foi assim, uma fase muito complicada. Se você perguntasse para minha família naquela época, ou até mesmo hoje para minha família, ser crente é uma coisa que estava completamente fora de cogitação. Não é uma coisa que passava sequer na minha cabeça. Contudo, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de todos os processos, Ele sabe como trabalhar, Ele soube trabalhar muito bem no meu processo de conversão, de converter o meu coração completamente para Cristo Jesus. E é a partir de agora que a história começa a mudar. Dos meus 13 até mais ou menos aos meus 18 anos de idade, eu deixei de ser uma católica praticante com os costumes e hábitos da doutrina e passei a querer viver a minha própria vida da minha própria maneira, viver de acordo com as minhas vontades, com os meus desejos. Decidi deixar a vida me levar e viver os prazeres e desfrutar dos prazeres que esse mundo tinha para me oferecer. Decisão a qual eu não aconselho ninguém, a qual eu reconheço que eu nada mais, nada menos era uma garota perdida, sem identidade, sem saber o que estava fazendo. Queria encontrar algo maior para preencher um vazio que só poderia ser preenchido pelo nosso Criador. Eu confesso para vocês que não é uma fase da qual eu me orgulho muito, porque foi uma fase muito confusa
durante essa trajetória dos 13 aos 18 anos de idade, foi quando eu comecei a questionar e debater muito com os meus pais. Foi uma fase que eu dei muita dor de cabeça para minha mãe e trouxe muito sofrimento para dentro de casa, mas também muito sofrimento para dentro do meu coração. Eu estava com a minha identidade totalmente perdida e completamente estava confusa. Eu lembro que nessa fase de confusão, de tentar entender o que estava acontecendo aqui dentro, tentando preencher o vazio com coisas deste mundo, eu recebi conselhos nada agradáveis ao coração de Deus. Você tem que aproveitar a sua vida ao máximo. Beba mesmo e, se quiser, fume também. Vá para baladas. Eu me pergunto até hoje aonde eu estava com a minha cabeça. Mas o Espírito Santo, no teu amor, na tua compaixão, fala: você estava cega pelas coisas e não sabia o caminho, não sabia voltar. Mas Deus foi muito bom, muito misericordioso. Diante de toda essa confusão, toda essa raiva, toda a mágoa, tudo que estava acontecendo e o fato de eu ter me afastado dos meus pais, porque sim, foi uma época tão rebelde que eu não queria conversar e ter um relacionamento bom com os meus pais, eu me sentia sozinha. Mas o Senhor não se esqueceu de mim. O Senhor não se esqueceu de me amar. O Senhor sempre estava ali me guardando. E no momento oportuno, Ele me resgatou. E a gente tá chegando já num dos momentos mais importantes da minha vida. E foi uma grande reviravolta. Eu preciso compartilhar com vocês 2 consequências das minhas más escolhas. Que foram 2 namoros extremamente tóxicos, abusivos, de todas as formas que você puder pensar. Em 2019, aproximadamente entre 10 a 3 de julho, eu tomei o posicionamento de decidir que eu não ia mais continuar com meu ex-namorado. Por uma discussão que a gente teve na família, ele me fez a proposta de ou eu continuava namorando com ele e ia morar com ele, amigar, sem realmente oficializar um casamento, ou eu permanecia com os meus pais e tudo ali acabava. Obviamente, como eu falei pra vocês, por ser uma pessoa que gostava de estudar e sonhava em ter um futuro próspero e abundante e que não queria ser dona de casa, eu escolhi terminar o relacionamento e continuar morando com os meus pais até acabar a escola. Porque na época, eu ainda não tinha completado os 18 anos de idade. E mesmo os 18 anos de idade, isso não fazia sentido pra mim. Porque eu acreditava que eu merecia me casar dentro da igreja. O término desse relacionamento me acarretou uma série enorme de problemas. Baixa autoestima, inseguranças. Eu dizia pra mim mesma que agora que eu tinha que terminar com ele, eu nunca mais ia encontrar outra pessoa que quisesse um relacionamento verdadeiro e sério comigo. Ganhei peso de forma estrondosa. Eu fiquei cada vez mais rechonchuda, tentando afogar todos aqueles sentimentos em comidas. A garota que fazia atividades, que gostava de fazer várias coisas, estava fechada e não queria saber de mais nada, acarretando cada vez mais problemas com ansiedade e depressão. Tentei me encontrar em festas. E eu confesso que na primeira vez que eu fui, já não gostei mais. E sou grata a Deus por isso. Gente, no primeiro dia já não rolou. Relacionamentos virtuais, pessoas que eu nem sabia se existia, uma busca desesperadora por atenção. A terceira atitude que eu tomei é a qual até hoje eu oro a Deus, pedindo ajuda e misericórdia, porque o inimigo, ele joga muitas setas para te impedir de viver uma vida que vale a pena, que é uma vida com Cristo Jesus. Mas eu sei que eu preciso falar, porque eu sei que tem pessoas que precisam entender que você tem jeito e Jesus cuida de você. Lembra que eu recebi um conselho terrível, terrível. Por isso, tome cuidado com seus conselhos. E que antes de você se casar, você precisava se deitar com pelo menos 3 homens. Em 2019, eu decidi que eu ia viver uma vida louca, que eu ia ficar com várias pessoas. Graças ao bom Deus poderoso e aos meus pais por serem rígidos, eu não saí ficando com todo mundo. Muito pelo contrário. Depois do meu ex-namorado, eu me deitei apenas com 2 pessoas. Uma pessoa que eu já conversava e queria aproveitar aquele momento. E a outra foi uma pessoa que realmente eu gostei e quis curtir a minha vida com ela. Tivemos 3 encontros. No terceiro, no dia 25 de novembro de 2019, foi a melhor decisão da minha vida por ter me encontrado com esse rapaz. Depois da gente ter saído, ficado, conversado, eu fui embora para minha casa de Uber. E eu lembro que eu passei em frente a uma rua, eu olhei assim, e senti um aperto no coração, uma vontade de chorar, porque eu já não estava aguentando mais aquilo. Eu falei: moço, para o carro.
Ele, tá tudo bem? Eu falei, para o carro, eu tô bem, obrigada, eu vou dar continuidade da minha casa a pé. Eu lembro que eu saí, estava perto de um terreno baltino, eu olhei para o céu, vi um céu estrelado, azul escuro, e comecei a chorar desesperadamente. E eu falava, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Se for para viver assim, eu não quero viver. Isso não é vida. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei por que eu tô aqui. Me desculpa. Eu só quero que o Senhor me ajude. Por favor. Por favor, Deus, me ajuda a sair deste lugar. Eu não quero isso. Eu lembro que eu chorava. Chorava. Porque tudo que eu queria era algo que fizesse sentido. E naquele dia eu senti algo queimar dentro do meu peito. Eu senti algo queimar dentro do meu peito. E eu lembro que foi quando eu fiz o meu voto de castidade pra Deus. Eu disse que eu nunca mais ia me deitar com mais ninguém se Ele me ajudasse a mudar de vida. Glória a Deus, aleluia, Senhor, obrigada. Gente, sou muito grata a Deus. Se você acha que você não tem jeito, se você acha que não vai mudar, entrega a sua mão. Entrega você pra Deus. Se entrega ao Senhor. Porque Ele conserta todas as pessoas. Vocês não têm noção como está sendo difícil contar o meu testemunho. É muito vergonhoso. Mas Deus foi muito bom pra mim. Deus me tirou de uma vida miserável. Uma garota que não sabia o que fazer da vida encontrou o Deus perfeito e sabia exatamente o que fazer com ela. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Se não fosse por Ele, eu não estaria aqui hoje. Eu tive misericórdia. Deus é muito bom. Acredite, Deus vai te mudar, Deus vai te restaurar. Deus vai trabalhar em você. Tenha fé. Eu sei, o processo não é fácil. Sair desse caminho não é fácil. Eu te afirmo, nada neste mundo é melhor do que a presença de Deus, do que o amor dele. Ele vai preencher todo esse vazio dentro do seu coração. Jesus vai preencher toda essa dor, toda essa angústia. Você tem jeito. Eu acredito em você. Ele quer te ajudar. 2020, o segundo encontro com Deus. Lembra que eu falei pra vocês que eu não gostava de crente? Odiava toda e qualquer pessoa que se dominasse crente? Pois bem, nessa época que a minha avó foi convidada para ir no encontro com Deus. Inclusive, se você receber esse convite, vá, que você vai viver o extraordinário da sua vida. Pela minha avózinha, a convite dos meus primos, que eram crentes, eu fui para fazer companhia para ela. E foi um processo de muita confusão e confronto. Uma confusão boa, mas eu fui muito confrontada naquela época. Inclusive, eu fiz coisas lá no evento do qual eu olho assim e falo, Deus, ainda bem que o Senhor tem misericórdia. Pra vocês terem noção, eu discuti com o meu pastor atual. Eu apontei assim na cara dele e falei assim, não é assim que as coisas funcionam, gente, misericórdia, Jesus. Mas depois Deus, ele falou, então você pode deixar que eu vou anotar aqui, que eu, no futuro você vai ver o que eu vou aprontar com você. Eu saí de lá determinada a provar pra eles que, como católica, eu poderia seguir e servir Jesus muito melhor do que eles. Então eu deixei de orar para todo e qualquer tipo de santo. Fiquei nesse tempo todo sem orar uma sequer rosário, sem orar Ave Maria, nada. Eu foquei exclusivamente em todo e qualquer tipo de oração voltada para Jesus e todo tipo de campanha que era voltado para Jesus, para mostrar para eles que eles estavam completamente errados. Então eu passei a acordar às 6 horas da manhã,
para orar, orava meio-dia, orava 3 horas o terço da misericórdia. Era um terço que eu gostava muito, porque eu refletia sobre tudo que Jesus tinha feito por nós. 6 horas da tarde eu orava pelo terço da Santa Chagas. Tudo que era voltado para Jesus eu fazia. Acordava 5 horas da manhã para participar das campanhas do coração sagrado de Jesus. Tudo que era de Jesus eu estava envolvida. E busquei firmemente por um bom tempo. Comecei a jejuar de quarta e sexta-feira. Comecei a estudar mais sobre jejum. Naquela época conheci o que era ser missionário pela Canção Nova. E foi nesse período que eu comecei a ler a Bíblia. Inclusive, quando eu era católica, eu comecei a ler a Bíblia através de um livro chamado A Bíblia do Meu Dia a Dia. E eu lembro que foi muito importante esse processo, porque eu nunca tinha pegado a Bíblia para ler e estudar. E eu lembro que o versículo que mais me pegou naquela época foi aquele que falava: como eu poderia amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo nem amar o meu próprio irmão a quem eu vejo? Nesse momento o Senhor gerou temor no meu coração e falou: você precisa perdoar o seu ex e a família do seu ex. Você precisa liberar o perdão. Então a primeira coisa que o Senhor me ensinou quando eu comecei a ler a Bíblia é a importância de perdoar. 2020 para 2021, que foi o período da pandemia que mais atingiu aqui na minha cidade de Guaíra, São Paulo, eu acabei me afastando um pouco das coisas de Deus e eu buscava mais o Senhor em casa mesmo, porque a gente não podia mais ir para a igreja. Até que em 2020 para 2021, eu conheci um rapaz bonito, charmoso, que tinha uma beleza extraordinariamente diferente e que eu lembro que eu fiquei completamente encantada. Esse rapaz, hoje eu reconheço que o que me fez apaixonar por ele não era o seu carisma, a sua inteligência, mas algo extraordinário que ele tinha: o Espírito Santo. Eu fiquei tão apaixonada por ele que eu decidi que eu ia me casar com ele, que ele ia ser o meu futuro marido. Só que tinha um problema: ele era crente e eu era católica. Mas ele tinha algo nele tão gostoso que eu queria ficar com ele. E eu estava disposta a renunciar tudo que eu acreditava, tudo que eu aprendi para ficar perto dele, porque ele tinha algo extraordinário, que hoje eu sei que era o Espírito Santo. Ele falava que a gente não poderia ficar junto por questão do julgo desigual. Ele tinha um posicionamento sobre isso. E eu falei: então, me apresenta o seu Deus, porque eu quero ficar com você. Ele era da congregação, então homem e mulher não podia ficar junto sozinho, tem toda a doutrina, né? Então nunca podia ficar sozinho. E aí eu falei: não, eu vou. Eu sou muito grata à vida dele hoje, porque quando pela primeira vez eu pisei na congregação cristã do Brasil, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu vi Deus ali de uma forma sobrenatural. Tocava o hino e eu só chorava. Eu via aquelas pessoazinhas com véu adorando, louvando, e eu sentia Jesus ali trabalhando e era algo único. Eu chorei do começo ao fim. A primeira vez que eu pisei naquela igreja é porque eu queria me casar com ele. Mas a segunda vez que eu pisei naquela igreja é porque eu queria estar com Cristo. No segundo dia eu já estava fazendo a compra do véu. Eu não queria saber de mais nada. Eu já estava conseguindo uma Bíblia e um hinário e eu cantava em casa. E não foi um processo fácil, porque quando a minha mãe viu que em vez de estar indo na igreja católica eu estava decidindo ir para uma outra igreja, na hora a gente debateu de frente. Na congregação, né, os meus líderes me ensinaram: não debata, mas ore. Então minha mãe, ela vinha falar que eu não ia mais pra igreja, eu falava: eu vou pra igreja porque eu preciso ir pra igreja. E minha mãe brigava comigo falando que eu tava saindo de uma igreja só por causa de homem. E eu falava: mãe, você não tá entendendo, eu não tô saindo por causa de homem, eu estou saindo por causa de Deus. E era por causa de Deus, porque o que eu sentia lá, eu não tinha sentido em lugar nenhum. Eu comprei o véu, e botava o véu, eu orava com o véu e comecei a orar, a buscar. E eu queria estar lá todos os dias, a ponto de esse rapaz, a gente ficou longe um do outro, a gente perdeu a amizade, a gente perdeu a comunhão. Só que todo mundo falava: vixe, agora ela vai sair. E eu falava: eu não vou sair daqui nunca. Tente me arrastar. E foram 3 anos congregando. Em 2023, 18 de março, eu tomei posicionamento de batizar, descendo as águas. Gente, eu lembro que eu saía de lá assim: Senhor Jesus, me leva hoje que eu tô preparada. Foi lá que eu aprendi a orar, a congregar em comunhão.
Dentro desse processo de conversão, eu falei pra vocês, assim que eu entrei na congregação, eu passei por muitas lutas, muitos desafios. Muitas coisas me aconteceram antes de eu batizar e depois de eu batizar. Coisas que fizeram me questionar se eu realmente ia conseguir me manter no caminho de Deus. E eu lembro que uma oração que eu fazia, que até hoje eu faço: Deus, por favor, não desista de mim. O dia em que eu fui batizada pelo Espírito Santo. Tem um vídeo aqui no canal que eu compartilho de uma forma mais específica, mas eu não podia deixar de trazer aqui pra vocês, porque foi um processo muito importante da minha conversão. Eu já tava congregando na congregação, se não me engano, em torno de 2 a quase 3 anos, quando eu fui convidada para participar de um evento chamado Curadas. E neste evento, uma semana antes dele, eu li o livro Bom Dia do Espírito Santo, que foi um livro que eu li num período que eu estava fazendo jejum e que eu me apaixonei completamente por quem é do Espírito Santo. Então, se você quer saber quem é o Espírito Santo, leia este livro. Sensacional. Comecei a orar e desejar viver aquilo que o autor compartilhava já ter experimentado. Lembro até hoje que um amigo meu da congregação disse assim pra mim: Aline, você ainda não é batizada no Espírito Santo? Quer ser batizada? Eu começo a dar glória a Deus e aleluia. E eu comecei a praticar, comecei a orar, comecei a buscar, comecei a pedir a presença dele. Fui para esse evento do Curadas e foi onde eu aprendi a liberar o perdão. Pedi perdão para minha irmã, para minha mãe, para meu pai, para minha família. E depois que eu voltei novamente para aquele evento, que foram 2 dias profundos de ser curada, no finalzinho, quando uma irmã estava chorando, o Senhor pediu para me estender a mão para orar por ela, assim como todas as irmãs foi fazer, e desceu o fogo do Espírito Santo. E eu comecei a orar em mim. Na hora eu lembro que eu fiquei desesperada, porque a única coisa que saía da minha boca era salamantra. Eu falei: meu Deus, eu tô blasfemando contra o Senhor. Mas aquilo me tomou. Até que teve um outro encontro com Deus, que eu fui, e lá eu fui batizada com o dom de várias línguas. E aí, cada vez mais, o desejo e a vontade de buscar o Espírito Santo foi aumentando. Mas foi exatamente na época do Curadas que o Senhor meio que deu um spoiler que eu não ia ficar na congregação. Confesso que quando eu vi o Senhor falando isso no meu coração, eu já repreendi e falei: sai daqui, Satanás. Nada me tira da congregação cristã. Nada, por nada eu saí de lá. Eu amo estar lá, eu vou ficar lá com o meu Senhor. Mas Deus começou a me revelar o porquê que eu não ia ficar lá mais. E o Senhor me mostrou que eu poderia sim escolher ficar lá e não viver o chamado que Ele tinha para minha vida. Ou eu poderia escolher obedecer. Eu já estava tão apaixonada por Jesus. Eu falei: Senhor, se é Tu mesmo que está me dizendo isso, então traga paz no meu coração, que eu mudo por Ti, eu faço qualquer coisa que o Senhor quiser. Eu já estava tão apaixonada por Jesus que tudo que eu queria era obedecer. Até parecia que foi fácil, mas não foi. Quando eu precisei tomar o posicionamento de deixar de ser católica para me tornar uma pessoa que busca a fé cristã, viver completamente a fé somente para Cristo Jesus, foi fácil, porque a única coisa que eu precisei enfrentar foi a minha mãe. E eu enfrentei a minha mãe buscando em Deus e me posicionando: Senhor, eu vou viver aquilo que o Senhor queria. Mas quando o Senhor me falou: você vai deixar de ser da congregação e vai para uma outra dominação, não foi tão fácil, porque eu tinha criado laço, amor, carinho, comunidade com aquelas pessoas, e agora eu tinha que ir para outra igreja. E para isso eu precisei conversar com a pastora da minha igreja hoje. E eu lembro que ela veio em amor, em carinho, colocou todas as cartas na mesa, foi sincera, justa, verdadeira e disse: todas as igrejas têm seus pontos fortes, seus pontos a ser melhorados, todo mundo tem seus altos e baixos, não existe lugar perfeito, pessoas perfeitas, porque todos nós aqui estamos buscando ser perfeitos em Cristo Jesus. Mas se você quer vir para cá, você será muito bem acolhida, mas antes de tudo você precisa comunicar os seus líderes. Na hora que ela falou isso, eu falei: Jesus, mas se eu sair não, eu tenho que ainda avisar para eles que eu não vou mais para lá. E demorou um pouco. Então, antes de eu mudar completamente, eu continuei em oração, buscando o Senhor. Fui 1, 2 vezes, 3 cultos na igreja que eu vou hoje, uma lá, e aí de repente eu comecei a sentir saudade na igreja, e hoje eu estou. Por mais que eu tivesse amor nos meus irmãos, eu já comecei a sentir que eu precisava estar lá para viver novas experiências no meu Senhor.
Até que eu tomei o posicionamento de agradecer a vida dos meus líderes da congregação, a agradecer a esposa do cooperador, mas dizer que eu precisava mudar, que ali não era mais meu lugar e que o Senhor tinha me chamado para mudar. E eu estava clara disso. Eu tinha certeza disso. Uma das melhores, se não a melhor decisão da minha vida. Porque a partir desse momento, eu comecei a ter prazer em gosto de buscar cada vez mais a presença de Deus. Sobre a liderança da minha pastora e do meu pastor, eu fui aprendendo cada vez mais buscar o Senhor, novas formas de adorar o Senhor. O louvor lá é diferente de louvor orquestrado, mas a presença de Deus, a graça de estar com Ele, o ânimo de louvar e adorar, a busca de jejuar, de sempre além, certeza, eu nasci para Deus, foi ficando cada vez maior. Hoje, se eu não me engano, já faz 1 ano e alguns meses que eu estou na igreja que eu congrego hoje, Comunidade Novo Tempo. E eu sou muito grata a Deus pela vida dos meus líderes, pela vida dos meus pastores, que inclusive são os mesmos pastores que quando eu fui no encontro com Deus, pus o dedo na cara. Vocês não falam assim. Eu acho que Deus anotou. Muito ousada. Vai ser discípulas dele. Anotado. Em 2024 vai mudar. Quando alguém me pergunta aonde que foi meu processo de conversão, eu sempre gosto de falar que foi no dia 25 de novembro de 2019. Quando eu desci daquele carro, olhei para o céu e falei: Senhor, se é tudo isso que este mundo tem para me oferecer, é isso daqui que eles vão me oferecer, eu não quero. Me ajuda. Olha para mim, Deus, e me muda. Não foi do dia para a noite. Não foi no estralar de dedos. Mas Deus não desistiu de mim e Ele não vai desistir de você. Deus nunca vai desistir de você. Então não desista de buscar. Depois que eu decidi seguir Jesus, a minha vida mudou. Eu comecei a aprender mais quem eu sou em Cristo Jesus. Joia rara, preciosa, Deus me entregou teu único filho para que morresse na cruz para me redimir dos meus pecados, dos teus pecados. Gente, eu tive experiências extraordinárias. O Senhor pagou o meu curso de inglês, porque até hoje eu não sei como eu consegui levantar dinheiro, mas o Senhor deu a oportunidade de levantar dinheiro para o meu curso de inglês. O Senhor me deu uma viagem para Porto Seguro, com tudo pago, ia de volta. Eu só precisei providenciar o almoço, a janta, mas o resto. Eu pude ser batizada no Espírito Santo, eu pude ouvir a voz de Deus. Eu posso ler a palavra, entender o que o Senhor tem para mim. E você pode entender o que o Senhor tem para sua vida. Eu orei por 5 anos depois do meu relacionamento, pedindo para Deus não permitir que eu namorasse com mais ninguém, se não fosse aquela pessoa que Ele ia permitir que eu me casasse. E eu tentei, gente, eu tentei muito burlar o sistema, mas o Senhor não me deixou namorar mais. Até eu encontrar o meu companheiro atual, hoje somos noivos. Na graça de Deus, em breve a gente vai se casar e vai construir uma família embaixo da palavra do Senhor. A menina que achou que nunca ia poder ter um namoro consagrado a Deus porque se perdeu. Hoje a gente busca fazer um namoro santo, não é fácil. A gente tem que sim estar fazendo discipulado com o pastor, com a pastora, mas o Senhor não tem desistido de mim, Ele não vai desistir de você. Confesso que eu nem sei como que eu vou editar esse vídeo, como que eu vou fazer esse vídeo. Porque é algo delicado, a gente se expõe. Mas eu tô me expondo aqui com um propósito. Se Deus deu um jeito na minha vida, Ele vai dar um jeito na sua. Não importa o tão grande parece o problema, não importa o quanto você parece ser impossível de consertar. Deus não existe. Então não desista de buscar a tua presença. É isso, gente. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, orando ao Senhor para que em nome de Jesus você venha se converter hoje ao Pai. Se você estava distante, que você se reaproxime do coração dele, porque Deus tem grandes coisas para sua vida. Se você gostou desse vídeo,
Já peço para você deixar o seu curtir, te convido a se inscrever aqui no canal, faça parte dessa comunidade de pessoas apaixonadas por Cristo Jesus e me ajude esse vídeo chegando a mais pessoas, compartilhando ele com mais e mais. E a gente finaliza por aqui com um beijo na testa. Fiquem com Deus. Jesus te ama.